eu estou muito preocupado com uma categoria do Rio de Janeiro que é motorista de ônibus. Motorista de táxi está liberado já pela própria prefeitura de usar bermuda, né? Mas o motorista de ônibus, vamos saber como é que é essa realidade naquele cara que tá lá no calorzão do motor. Sebastião José da Silva é do Sindicato de Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio de Janeiro. Alô, Sebastião, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes da Globo. É um prazer falar com você. Acompanhou a entrevista aí, Sebastião? Acompanhei. Como é que é essa regulamentação para vocês do uso de bermuda no caso de motoristas e trocadores? Bem, primeiro eu queria parabenizar aí pela campanha, eu acho da maior importância, e lamentar a dificuldade que a nossa categoria tem de reivindicar, apesar do prefeito ter citado no seu decreto táxi e ônibus, os empregadores não nos procuraram para tentarem viabilizar ou autorizarem que aqueles motoristas possam usar bermuda. Mas então no decreto do prefeito ele colocou táxis e ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Agora isso depende de cada dono de empresa, é? Depende de cada dono de empresa e também, Alexandre, não há nos próprios motoristas um consenso ou uma maioria significativa que reivindique, porque nós temos algumas particularidades que era importante os ouvintes entenderem. Os ônibus ainda, infelizmente, na cidade do Rio de Janeiro, a maioria ainda é com motor dianteiro. Não tem ar-condicionado. E o que acontece? A temperatura ali é muito alta, mas nós temos na perna do motorista, né, na perna direita do motorista ali, um calor intenso. Então há uma dúvida entre nós mesmos, motoristas, se a calça não protege até um pouco ali. A maioria dos motoristas nem cabelo na perna não tem, o tamanho da quintura que tem ali, evaporando do motor. Então talvez não seja adequado para nós. Então olha aí, veja bem. Vai aumentar o calor na perna. A gente fica com dó do motorista lá que tá nesse calor de calça comprida, mas de repente a calça serve como uma proteção ao calor do motor que tá ali muito próximo. Agora, também se for liberado, cada um escolhe. Não, que mas tem uma outra questão, é que o direito à gratuidade da passagem, nos termos da negociação coletiva que o sindicato tem firmado com a categoria patronal, pressupõe um uniforme. Então, nós teremos dificuldades, principalmente se esse decreto não tem a extensão estadual, porque parte dos nossos profissionais, eles moram em outros municípios, na Baixada Fluminense, então pegam um ônibus intermunicipal. Ainda que o prefeito ou os empregadores do município não podem usar, mas e o transporte? As empresas não vão autorizar eles ter direito ao acesso gratuito da passagem usando para ir ao bermuda, trabalho se não tiver uniformizado. Mas aqui o uniforme pode ter a versão com bermuda e uniforme sem bermuda. A bermuda pode fazer parte do uniforme, não é usar qualquer bermuda, mas usar uma bermuda que faça parte do uniforme. Exatamente isso que eu estou tentando esclarecer. Por mais que a gente apoie a campanha, no nosso caso, nós teríamos que ter um uniforme, um padronizado, para que houvesse o reconhecimento de um motorista profissional, apesar dele estar de bermuda, aquela identificação no uniforme, mesmo sendo bermuda, tinha que ficar caracterizado. E como a obrigação de fornecer o uniforme é do empregador, então nós vamos tentar, no próximo acordo coletivo, estipular um uniforme específico para essa época de calor, porque nesse momento a gente está um pouco sem autoridade de cobrar dos empregadores que implante o decreto, porque na própria norma coletiva em vigor não tem essa previsão de um terceiro uniforme que possa ser usado nesse período de mas aí a gente espera que haja o bom senso por parte dos empregadores que querem o bem-estar, né? Porque a pessoa quando aliás, já é um absurdo ter ônibus que tem uma explicação para isso, porque eu estou surpreso com a explicação do Sebastião para o uso de calça comprida, e faz todo sentido. A gente que é leigo não pensou nisso, né? Agora, a gente vê muito ônibus que tem ar-condicionado na parte onde os passageiros vão e onde o motorista está não tem o ar-condicionado. Só uma observação, Alexandre, aproveitar a audiência do seu programa para esclarecer um pouco ao nosso usuário. Aquele local que a gente fica ali na frente, ele é muito mais quente do que o interior do veículo, até porque, se a gente for observar hoje, grande parte da frota não tem aquele catavento, que é o que canaliza aquele vento. E com os engarrafamentos, o carro em baixa velocidade, ali não tem refrigeração absolutamente nenhuma. Sim. E todo o calor que entra ali pelo para-brisa, que não pode ter nenhum tipo de
de filme, nada, ele é extremamente transparente, então aquela parte onde fica o profissional ali é a mais quente do ônibus. Mas qual é a explicação de não ter ar-condicionado ali? Não pode ter ar-condicionado por causa disso? Na verdade, o prefeito Eduardo Paes, em 2012, tinha publicado um decreto que depois ele revogou em função das manifestações, onde ele exigia que em 24 meses toda a frota do Rio de Janeiro fosse de ar-condicionado. Essa era uma das justificativas daquele aumento de tarifa que foi suspenso. Então, os empregadores, a partir de dezembro de 2012, não colocaram mais ônibus de ar-condicionado. Então, o que acontece? A nossa frota de ar-condicionado é muito reduzida. E com esse tempo, o motorista que trabalha no que a gente chama de quentão, ainda mais o motor dianteiro, realmente é um sacrifício ali dentro da 45, 47 graus. É um absurdo aquilo ali. Não, e não faz sentido você também refrigerar uma parte dos passageiros e deixar o motorista naquele calor torrando. Mas nos urbanos da cidade do Rio de Janeiro, a refrigeração é completa. Tá? São os intermunicipais, os escolares, que usam fazer aquela divisão, aquela portinha. Até porque o cara numa temperatura mais agradável, ele vai trabalhar melhor, né? Não fica estressado, o calor estressa a gente. O padrão do ônibus urbano de ar-condicionado da cidade nos atende, viu Alexandre? Tá, porque ele pega todo, o ônibus é todo ele, a temperatura é igual. Então vamos lutar aí por essa, né, para que a frota toda tenha esse ar-condicionado dentro do padrão para atender a vocês e que vocês analisem aí para a próxima convenção, né, ou o próximo acordo coletivo, incluir a regra da possibilidade de, se o motorista quiser se sentir mais confortável, usar a bermuda do uniforme. Conversamos aí com o Sebastião José da Silva, que é vice-presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio de Janeiro. E hoje eu não tô de